Oi, Ergon, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo e por aí. Aqui tá ótimo também. Que bom te ver aqui. Eu vou aproveitar e fazer aqui uma apresentação, então, vou ler aqui a tua biografia, para que a galera que estiver ouvindo e que estiver vendo a gente possa conhecer um pouco mais do teu trabalho, e aí a gente parte para essas perguntinhas, pode ser? Perfeito, perfeito. Pronto. Então, o Ergon é pesquisador, graduando em Gestão Política Pública pela USP e pós-graduando em Data Science e Análise. É mestrado em Administração Pública e Governo e pesquisa sobre desinformação e políticas públicas. Tem uma atuação social nas temáticas de desenvolvimento sustentável e Agenda 2030. Ele é associado ao Núcleo de Estudo da Burocracia, o NEB. Colabora com o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, o OIPP. Também participa do Grupo de Estudo de Tecnologias e Inovações na Gestão Pública, o GTIP, e é monitor do debate político no meio digital, o Monitor USP. Ele está atualmente no time de pessoas embaixadoras da Open Knowledge desde 2022 e é conselheiro da Unesco através da ação aqui na América Latina. Então, Ergon, eu queria saber contigo, né, dentro de toda essa temática, a atuação que você vem trabalhando nesses últimos anos, o que é, então, a fake news? Olha, é muito interessante a gente falar sobre fake news, sobre desinformação, porque é um tema que ganhou muita visibilidade, né? Desde a eleição que a gente teve nos Estados Unidos, que bombou bastante lá em 2016 esses temas. Aqui em 2018 isso daqui surgiu bastante. Teve lá no Reino Unido também a discussão do Brexit, né? Que foi a saída da União Europeia. Essa questão da desinformação e das fake news, no que pese elas pareçam ali mais recentes, desde 2016 até agora, a gente tem relatos do Império Bizantino, lá antigo, que já tinha propagação de desinformação para convencer um ao outro ali das coisas. Então eu sempre gosto de ilustrar, Tati, que a desinformação ela tem três características. Primeiro de tudo, a desinformação ela é uma informação. Desinformação não é uma pessoa desavisada, que está em dúvida. Desinformação ela é uma informação. Só que, em segundo lugar, ela é uma informação tirada de contexto ou então falsificada. Então, existe um grau de manipulação naquela informação. Mas tem um terceiro ponto que é muito importante, Tati. Toda desinformação, ela, além de ser uma informação tirada de contexto ou falsa, ela tem a intenção de desinformar. Então, isso daqui parece um detalhe, mas é muito importante, porque faz a gente parar para perceber que às vezes o que a gente ouve na esquina, assim, meio desavisado, aquilo não é muito bem a desinformação. É um boato, alguma coisa assim que pode ter origem na desinformação, mas acaba se manifestando de outra forma. Agora, quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando muitas vezes de propagação em larga escala, de coisas que dizem respeito às nossas vidas. A gente passou agora pela pandemia, a gente viu muito isso, por exemplo. Era todo dia gente questionando as vacinas, questionando temas aí que são muito importantes para nossa vida e que a ciência tem atestado cada vez mais, né? Então, acho que eu posso dizer que a desinformação, ela é, portanto, uma informação tirada de contexto ou falsificada com intenção, e as fake news, elas são uma forma de desinformação, né? Do inglês mesmo ali. Fake news, notícia falsa. Você pode ter outras formas. Uma coisa, até para fechar esse ponto aqui, passar a bola de volta, às vezes a gente não percebe, mas o discurso de ódio, ele pode se transformar em uma forma de desinformação. O que, que o discurso de ódio é? Ele é embasado, às vezes, em preconceito, ele é embasado, às vezes, em algum tipo de característica das pessoas ou de algum grupo social, e isso daqui é usado para poder, de forma coordenada, às vezes, atacar alguém ou alguém, pessoas, grupos, né? Então, a desinformação, ela diz muito respeito a esse fenômeno social de disputa que está cada vez, obviamente, pelas tecnologias nas nossas vidas. Então, só para que fique bem fixado. Então, fake news não é necessariamente desinformação. Ela é um dos métodos da desinformação. Então, são coisas diferentes, realmente. Isso, a desinformação é como se fosse um fenômeno social, né? E aí tem várias formas de desinformação. A fake news é um tipo de desinformação. Ai, olha só, muito bom, porque na internet, né, a gente tá aí nesse monte de mídia e a gente acaba falando realmente tudo é fake news, e às vezes a gente vai até estar num ambiente mais profissional ou dialogando dentro, né, de grupos que está falando de políticas, que está falando, né, de construção de um novo Brasil, e aí às vezes talvez usar esse termo a gente pode estar se equivocando, né, então minimizando um fato que
como você falou, talvez tivesse uma intenção mesmo de dar um outro contorno na situação, né? Muito legal, adorei saber isso. E aí, Ergon, eu te pergunto, como foi que tu entraste, né, nessa temática, né, nessa área de estudo? Como foi esse interesse para você atuar e aprender para poder estar trazendo aqui esse conhecimento para a gente? Perfeito. Na verdade, eu comecei lá na graduação e eu estava assim no último ano da minha graduação quando estourou a pandemia. Então foi toda aquela confusão, um monte de disputa de narrativa, um monte de coisa. E a gente lá no Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, orientado pelo professor José Carlos Vaz, a gente começou a perceber que a gente precisava contribuir de alguma forma. Então a gente fez uma série de projetos, listando bem por cima aqui algum deles. Um, a gente mapeou as ações das universidades contra a pandemia. Foram mapeadas mais de 3 mil iniciativas das universidades para o enfrentamento à pandemia. Motivados pelo fato de que tinha muita desinformação falando que na universidade só tinha balbúrdia, falando que na universidade não tinha nada, que elas estavam fechadas, inclusive sem fazer nada durante a pandemia. Outro projeto, a gente fez um levantamento de ações e políticas públicas para que prefeituras pudessem lidar com os efeitos da crise. Pelo mesmo motivo, tinha tanta desinformação do que era e do que não era para fazer, que a gente falou, alguma coisa a gente precisa fazer. E aí, no finzinho da graduação, eu acabei fazendo meu TCC na área, na pós, também lá na USP eu fiz na área, meu mestrado agora que eu defendo, daqui 2 semanas ainda também é na área, então eu fui estudando muito essa questão da desinformação, mas com uma pergunta de pesquisa assim, central, Tati, que é o seguinte, o que acontece quando a desinformação, as fake news, elas saem das redes sociais e afetam as nossas vidas? Então, a agenda de pesquisa que eu faço é muito nesse sentido. Então, é desde como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde lidam com a hesitação, com a resistência vacinal do cidadão, que está ali com desinformação, que não sabe o que fazer, e o ACS, o agente de saúde, tem que tirar da cartola, às vezes, para convencer aquele cidadão. Esse, por exemplo, é o tema da minha dissertação no mestrado. Ou, por exemplo, mapeando como que essa questão da desinformação, das fake news, pode virar um movimento ali coordenado para tentar desacreditar urnas eletrônicas, sabe? Então, eu tenho estudado muito essa questão das dinâmicas mesmo, e como isso afeta as nossas vidas. E tem um dado, antes de passar a bola de volta, que eu acho que é um dos exemplos mais nítidos para a gente pensar como elas afetam as nossas vidas. O ex-presidente americano, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, uma vez ele foi na televisão e ele falou, gente, para poder lidar com a Covid, basta vocês tomarem cápsula de detergente. Isso daqui pode parecer, às vezes, uma fala simples, sutil, mas estudos mostraram depois que decorrente dessa fala foram 800 mortes e 5.800 hospitalizações de pessoas que ingeriram cápsulas de detergente. Ou seja, a propagação de uma coisa que às vezes a gente acha que é só fala, que fica só na rede social, impacta a nossa vida, a nossa, né, a qualidade, a saúde, a própria existência da vida, né? Então, mais do que nunca, a gente tem visto aí como a desinformação ela pode afetar as nossas vidas e, obviamente, tanta gente lá no Zap, às vezes, né, nas redes sociais, isso chega cada vez mais, infelizmente, para todos nós e ninguém está imune, viu? A gente cai em desinformação, eu caio direto e o desafio é a gente conseguir saber o que é real, né, em meio a tanta desinformação. Sim, tu trouxeste alguns pontos extremamente importantes, voltado, né, para essa temática política, uma temática muito atual, que a gente vem usando a rede social para dialogar, para acessar, né, grandes grupos, enfim. Mas é importante a gente ver como que as redes sociais, elas também estão, de uma certa forma, através desses algoritmos, através dessa construção de dados, desse volume de dados que está sendo compilado, como que ela está também tendenciando algumas questões. E aí eu vou falar uma coisa um pouco mais banal, não tão, talvez, grave como essa situação que tu deste, mas você entra ali num perfil de rede social de fotografias, e aí você olha ali no espaço de busca e aparece um emaranhado de informações sem nenhum filtro, com cores atrativas, né, com um destaque temático, e que às vezes ela é uma informação de semestres passados, de 6 meses atrás. E eu me deparei isso recentemente, que aparecia fulano de tal, tomou uma situação e brigou com outra fulana. Aí eu falei, gente, mas ontem estava tudo bem. Aí eu fui olhar lá, abril de 2023, e falei, caramba. E o contexto que estava sendo apresentado era um contexto atual que a gente está vendo no jornal, então parecia que era algo daquele momento.
E isso me gerou essa reflexão, de dizer, caramba, se eu não tivesse parado para abrir, para ler todo o contexto, até a data, eu tinha sido manipulada para achar que aquilo aconteceu hoje e não há um ano atrás, né? Então, isso, né, essa abordagem da desinformação, ela está em todos os contextos, até no mais banal, que é uma coisa de atrizes, de novela, de BBB, que está recente. Então, assim, é incrível como a gente precisa estar preparado para isso. E aí a minha pergunta próxima é com relação a isso. Como é o papel da sociedade civil nesse cenário? De que forma a gente pode atuar para conviver com isso, mas também driblar, né, essa manipulação que possa ocorrer? Dani, antes de te dar a receita do bolo aqui do papel da sociedade civil, eu quero te provocar aqui junto com uma ideia que você falou, uma palavra-chave, algoritmo, né? Para quem está assistindo a gente, o que é o algoritmo? O algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras. Então você tem regras que fazem, por exemplo, uma palavra ir mais longe, um post com determinada palavra alcançar mais pessoas. E as regras ali também podem fazer um post não ter tanto alcance. Então os algoritmos nada mais são do que a regra que faz com que algo tenha mais ou menos alcance, seja banido, seja impulsionado, enfim. Dito isso, a gente sabe que tem várias redes sociais que têm os seus algoritmos. Mas hoje, por exemplo, a gente não sabe quais são essas regras do jogo. É muito curioso a gente pensar, porque na democracia, qualquer coisa que a gente vai fazer, quem quer disputar a eleição, quem quer passar num concurso público, quem quer fazer qualquer coisa, você tem regras claras, abertas, explícitas na Constituição, na lei, na norma, não sei o quê. Mas no ambiente digital, parece que às vezes vira terra sem lei, porque a gente não sabe o que pode fazer um conteúdo mais longe ou um conteúdo menos longe. Eu faço essa provocação porque muitos estudos recentes, como o do pessoal do NetLab, que é um importante centro de pesquisa brasileiro na área da desinformação, o pessoal do Desinformante também, que atua bastante na área, tem mostrado que às vezes as plataformas elas podem lucrar com a propagação de desinformação. Exatamente porque tem anúncios propagando desinformação e às vezes elas se recusam a tirar porque está tendo um bom alcance, está tendo um bom engajamento. E pense comigo, Tati, qual que é a lógica dos algoritmos? É fazer com que você fique o máximo de tempo possível na rede social. Então, se você gosta de vídeos de gatinhos fofinhos, vai aparecer para você vídeos de gatinhos fofinhos. Mas, infelizmente, se você gosta de vídeos de tendências violentas, de tendências misóginas, de tendências racistas, estudos têm mostrado que os conteúdos também são recomendados muitas vezes por critérios nesse sentido. Então, o que às vezes a gente vê lá de grupos de teoria da conspiração, de grupos negacionistas, de grupos de ataques de ódio, por exemplo, às vezes é impulsionado exatamente pelos mesmos algoritmos que fazem os gatinhos chegar na gente. Então, isso daqui é um ponto-chave. Eu dei toda essa volta para responder a sua pergunta e dizer o seguinte: onde entra a sociedade civil nisso? Exatamente entrando na gestão dessa discussão do que são os algoritmos. Enquanto a gente deixa os algoritmos uma lógica só particular da empresa que gere, em que a sociedade não sabe o que se tem, em que o Estado não sabe o que se tem, o que as outras empresas não sabem o que se tem, a gente tem ali uma caixa-cofre resguardada, protegida, em que a regra da disputa democrática desse ambiente também fica resguardada e protegida aqueles mínimos ali que podem ter acesso àquilo. Então, a sociedade civil, ela deve entrar de forma mais macro nessa pressão cada vez mais constante pela abertura dos algoritmos das plataformas. Isso daqui é um ponto chave para a gente fazer com que exista a democracia digital. Sem isso, a internet segue sendo terra sem lei, em que a gente não sabe o que faz um post de divulgação científica ter baixo alcance e um post de propagação de desinformação bombar, às vezes, né? Mas tem um segundo ponto prático, que é a questão do próprio combate à desinformação. Você deu um exemplo seu, de a Tati lidando ali com a notícia, tendo que perceber que é de um semestre passado, porque ó, a notícia é verdadeira, mas de outro tempo, tem pessoas verdadeiras, aquilo aconteceu, mas a falta ali de tirar de contexto quase desinformou, né? Então, é difícil, mas a gente precisa pensar mecanismos para a chamada educação crítica midiática da população, né? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que por trás de cada comunicação tem algum interesse. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Quando você tem o governo, o Estado, dizendo tomem vacina, ele tem o interesse que as pessoas, obviamente, se vacinem. Quando você tem grupos falando não tomem vacina, você tem... Então, tudo tem um interesse por trás, né? Então,
fazer as pessoas compreenderem que por trás da comunicação, de um meme, de um post, de um tweet humilde ali de 10 caracteres, às vezes, tem algum interesse, eu acho que esse é um caminho importante para a gente fazer com que as pessoas deem essa pausa antes de aceitar uma informação de forma mais passiva, sabe? Muito legal tu trazeres isso, e aí eu me coloco agora como a Tati professora, que lida com uma sala de aula, que lida com a juventude, eu sou professora do IFPA, e a gente lida com alunos do curso do ensino médio, do técnico, são jovens, né? Ainda, às vezes, a gente tem aluno com 15, 16 anos, a gente ainda consegue lidar com eles, né? E aí, o que acontece? Eu estou falando isso, me faz refletir que a gente precisa de, inclusive, disciplinas agora, acho que nos nossos PPCs de curso, para que a gente possa orientar esse aluno a fazer adequadamente essa avaliação, porque isso não se discutia antes, né? Então, na minha época, que não tinha tanto rede social, quando eu estudei o ensino médio, por exemplo, talvez não se preocupassem em dizer, Tatiana, você tem que ler a informação toda. Naquela época não tinha tanto. Mas hoje eu preciso, talvez, agora dizer para o meu aluno, dizer, olha, gente, preciso que vocês avaliem, encontrem, faça como um artigo científico, encontrem 2 ou 3 citações antes de tomar uma decisão de acreditar ou não, né? Então, acho que metodologicamente a gente pode pensar em estruturas educacionais para falar isso que você falou no final, né? Essa massa crítica, né? Essa avaliação crítica dentro desses algoritmos e como que a gente vai trabalhar e usar de forma intencional, positiva a rede social, né? Porque eu acho que cancelar ela não é o caminho, né? Talvez não seja esse o caminho, que é uma sugestão aqui que eu acho, né? Um achismo meu. E aí eu te pergunto, como é que o Brasil, o cenário brasileiro, em relação talvez a alguma lei, alguma norma, né? Alguma tramitação mais específica, documental, ela está agindo para que a gente possa entrar nesse assunto, discutir e levar essa dinâmica de crítica para e própria democracia da discussão, de acesso a essas informações e as desinformações. Perfeito. Tem 2 projetos de lei tramitando nesse momento. Eu vou começar pelo menos polêmico e eu finalizo com o mais polêmico. O menos polêmico é o projeto 2338 de 2023. É o chamado PL da Inteligência Artificial. Ele está tramitando lá no Senado, de autoria do presidente do Senado, Pacheco, e é um projeto que está bem pacificado, assim, pouco foi polarizado, está um debate assim mais calmo, tem vários advogados, então está um debate assim muito mais no campo do direito, né, jurídico, e é um projeto que basicamente ele traz a provocação de estabelecer níveis de risco para a inteligência artificial. Então, uma inteligência artificial que ela pode gerar grau de discriminação, por exemplo, às vezes uma inteligência artificial utilizada para sistemas de bancos mesmo, né, de empréstimo, pode ter um grau de discriminação, porque ele pode decidir dar mais empréstimo para pessoas brancas do que para pessoas negras. Então, basicamente, o PL 2338, ele estabelece uma série ali de parâmetros para identificar o que são os riscos associados à margem ali de discriminação dessas inteligências artificiais, né? Então, ele está em tramitação, um projeto importante, várias organizações têm se envolvido no debate. Agora, um outro projeto que gerou muita polêmica em 2023 e deve voltar para a pauta agora da Câmara dos Deputados no começo desse semestre, é o PL 2630 de 2020, que é o chamado PL das Fake News. O PL das Fake News é um projeto importantíssimo para a gente ter aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, sabe? Que é fazer com que a internet não seja terra sem lei. E o PL 2630, ele tem 3 eixos principais. Ele fala sobre transparência, ele fala sobre regulação da própria tecnologia e ele fala sobre o alcance dessa tecnologia. Então, sobre transparência, basicamente o PL coloca uma série de critérios para que as companhias, a Meta, que é do Facebook e do Instagram, enfim, o YouTube, o próprio Google, eles deem transparência para a lógica de algoritmos deles. Então, não é abrir 100% os algoritmos, porque isso daqui talvez ninguém toque, mas é dizer quais são as práticas que eles adotam para poder mitigar a desinformação, para impulsionar conhecimento. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a chamada corresponsabilização, né? Então, a partir do momento que tem uma desinformação lançada na rede social, a plataforma ela passa a ser corresponsável se ela for notificada e não derrubar aquilo.
Aquilo pode, a gente chegou ao consenso aqui, a concordância que desinformação pode levar vidas, pode afetar a vida das pessoas, pode a saúde, enfim. Então, se isso é um fato, se existe risco de vida das pessoas, uma plataforma, quando ela é omissa de não, né, tirar uma desinformação do ar que está gerando impacto, ela passa a ser corresponsável legalmente, inclusive, se ela não tomar providências após ser notificada daquele fato. E um terceiro aspecto diz sobre a liberdade de expressão. E isso aqui é muito importante, porque a grande polêmica em torno do 2630 veio de uma fake news, inclusive, dizendo que ele proibiria versos bíblicos nas redes sociais, que ele proibiria falas nas redes sociais, mas o PL 2630 ele é muito explícito ao dizer o seguinte: a liberdade de expressão vai até a vírgula que um crime é cometido. Isso daqui, fora das redes, acontece. Se você xinga alguém na rua, pode ser, mas se você ameaça de morte, se você quer cortar alguém, se você alicia um menor de idade, isso aqui é um crime, gente. Só que no ambiente digital, infelizmente, isso daqui não é regulado. Vou dar um exemplo prático aqui para você e depois já devolvo a bola. Durante os primeiros semestres do ano passado, estava tendo, infelizmente, muito caso de ataques em ambiente escolar. Então, pessoas que iam fazer coisas absurdas nas escolas, né? Uma célula neonazista foi encontrada num grupo de Telegram combinando um ataque em uma escola. O Telegram foi notificado judicialmente. Entregue o nome desses usuários, entregue os dados desses usuários para eles serem presos, ou investigados, ou indiciados, enfim. E o Telegram deu a seguinte resposta, Tati: isso fere a liberdade de expressão deles e isso fere o direito à privacidade. Então, perceba uma coisa: uma empresa de outro país opera no nosso país, lucra no nosso país, mas por não ter um escritório no nosso país e não poder ser acionada judicialmente, ela não se sente na obrigação de entregar dados de quem está planejando ataque em um ambiente escolar. Então, o PL 2630 ele traz todo esse arcabouço para a gente conseguir proteger a liberdade de expressão, porque todo mundo tem direito à liberdade de expressão, mas também fazer com que crimes não sejam permitidos no ambiente virtual. E até para fechar mesmo a cereja no bolo, é engraçado porque esse PL, apesar de ter sido chamado de PL das fake news, nas 110 páginas da relatoria lançada em maio do ano passado, não tem uma vez a palavra fake news nele, e a desinformação aparece 2 vezes, só, nas 110 páginas. Uma, que é sobre os debates que ocorreram, e a segunda vez que aparece é num tópico de que o governo, o Estado, passaria a ser responsável a fazer educação midiática nas escolas para propagar desinformação, ou seja, estimular com que os jovens saibam usar isso daqui de forma mais crítica, né? Não caindo em tudo que aliciam, por exemplo. Então, é engraçado porque o PL ficou chamado de PL das fake news, teve toda uma mobilização aí de polêmica, de muita gente que nem leu o projeto, mas criticava, mas ele trata muito mais sobre combater crimes virtuais do que necessariamente a regulação de fala ou de fake news, de qualquer coisa do tipo. Muita coisa, né? E aí, falar-se agora, no finalzinho desse exemplo, recentemente a gente teve aí instituída também a lei do bullying, né, na escola. Então, isso também já é talvez um passo para a gente que possa discutir, dialogar com relação a isso no meio digital, né? Eu acho que estão conectados a tudo isso. E aí, Ergon, com tudo isso que tu trouxeste para a gente, considerando esse tempo pequeno que a gente tem para conversar hoje, eu queria que tu trouxesses para a gente, desse dicas e exemplos de materiais ou ambientes que a gente consiga acessar e possa aprender um pouco mais sobre desinformação, sobre fake news, que a gente possa acessar ou dialogar, né? Considerando que você pertence aí a extensos grupos, acho que você está num ambiente muito interessante aqui no Brasil que representa essa discussão, como você está ali na Unesco representando a América Latina, então você tem esse contato, e como é que a gente, né, pode também acessar esse material, um material que seja oficial, né, que não esteja composto com desinformações e que a gente talvez possa replicar, né, que ele possa ser aberto, inclusive, que a gente possa transferir aí por e-mail para os nossos grupos, né, possa entrar numa pauta de uma discussão em sala de aula. Então, se tu puderes, eu queria saber essas dicas. Maravilha. Eu vou dar 5 recomendações breves aqui, ó. A primeira e mais objetiva, a própria escola de dados aqui da Open Knowledge Brasil, fazendo o jabá, né? Tem um material importantíssimo recente lá divulgado sobre a discussão das fake news, como identificar, e tem outros também que têm sido lançados. Então, quem quiser conhecer, na escola de dados da Open Knowledge Brasil,
tem materiais, e vão ter mais em breve, inclusive, com essa discussão da desinformação e das fake news. Um segundo lugar, existe a Coalizão Direitos na Rede, CDR. A Coalizão Direitos na Rede é uma rede de organizações, na verdade, de 55 organizações, cuja qual a Open Knowledge é uma dessas 55 organizações, e tem sido ponta de lança na discussão de combate à desinformação no Brasil e regulação de tecnologias, né? Então, a CDR, por exemplo, é quem está ajudando a construção desses 2 projetos de lei dia após dia. Assim. Então, quem quiser entrar lá no site da CDR, tem uma série de materiais disponíveis para poder conhecer um pouco mais das ações. Existe também a Sala de Articulação contra a Desinformação, a SAD. A SAD também tem muitos materiais disponíveis sobre o tema, são parceiros assim com a CDR. Tem também a Rede Brasileira de Combate à Desinformação, que é uma rede que recém eu me aproximei, tem uma semana basicamente que eu estou lá na rede, mas eles têm basicamente uma curadoria de centenas, se não milhares de materiais na temática de tecnologias de desinformação, materiais para educação crítica midiática de jovens, por exemplo, né? E um último e quinto material, também fazendo um jabá, eu montei um sitezinho de divulgação científica, que é um site onde eu divulgo tudo que eu vou produzindo nesses grupos e tudo mais. Quem quiser entrar lá, ergonkugler.com, e lá tem uma seção inteira de dezenas de materiais disponíveis que eu pude participar da construção, de colegas e etc., sobre o combate à desinformação. E já fica aqui o verde jogado, viu, Tati? Porque um desses materiais é um material voltado para o público infanto-juvenil, que a gente construiu lá na USP, para ensinar como combater desinformação. E tem até um joguinho no fim, para os jovens ali saberem se estão conseguindo identificar ou se não estão. Além de outros materiais, e um específico aqui que eu faço questão de divulgar, que é uma cartilha que a gente escreveu chamado Como a Desinformação Impacta Políticas Públicas. A gente mapeou lá 23 formas diferentes de impactos, né? E tem lá detalhes, exemplos, enfim. Tem bastante material disponível. Posso deixar também à disposição os links depois para quem quiser conhecer, ficar aqui no vídeo. E acho que é isso, assim. Quem quiser conhecer mais, essas redes são as mais atuantes hoje, a CDR, a SAD, a Rede Brasileira de Combate à Desinformação e, obviamente, a Open Knowledge Brasil, que tem se envolvido cada vez mais nessas discussões. Muito obrigada, Ergon, maravilhosa a tua explicação, né? Estou super empolgada para aprender mais e também quero deixar aqui registrado nesse momento para a nossa querida Rebeca repassar para os organizadores do CODA Amazônia para trazer o Ergon aqui para discutir em Belém do Pará este ano, né, sobre geoinformação. Isso é muito importante, principalmente num tema que a gente está aqui, que vai ser o da COP em 2025. Recentemente rolou uma fake news, estamos baseados aqui, né, numa pauta muito tensa nesses últimos meses, ou melhor, nos últimos dias, que seria assim, ó, foi bem no Twitter, Belém perderá a sua vaga no COP. A COP irá para o Rio de Janeiro. Então, imagina a confusão que foi a discussão, e depois o governador, inclusive, fez uma fala explicando, né, o porquê gerou esse assunto. Então, eu acho que é interessante a gente trazer, né, um pouco dessa problemática e dessa discussão de desinformações por conta do momento que a gente vai estar envolvido com mudanças climáticas, com política pública, e a gente precisa que a galera aqui da Amazônia também esteja atento para não ser, né, ludibriado dentro dessa grande discussão. Então, já fica o convite aqui, né, para que você participe. Eu não organizo o CODA, só estou pedindo para trazerem o CODA, tá bom? Será uma enorme honra e fico super à disposição. Muito bom. Maravilha. Então,